Campeonato Brasileiro, é possível o São Paulo Futebol Clube do técnico Hernan Crespo reagir? É sobre isso que nós iremos falar, galera, no vídeo de hoje aqui do canal chamado Tricolor. E eu quero trazer uma sugestão de como o São Paulo poderá reagir no Campeonato Brasileiro, beleza, galera? Por isso, se você for novo por aqui, aproveite para deixar sua inscrição, deixe o seu like, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo e não esqueça de fazer um comentário, beleza, galera? Vamos lá! Quero repercutir uma fala aqui do técnico Hernan Crespo na coletiva de apresentação, quando ele foi questionado a respeito do planejamento do São Paulo Futebol Clube da utilização dos jogadores da categoria de base, beleza? Vamos falar a respeito desse assunto aí, porque eu acho que é por aí que o São Paulo pode recuperar os pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, beleza, galera? Lembrando que o planejamento do São Paulo Futebol Clube não mudou. Segundo as informações do jornalista Herder Traschini, o São Paulo quer fechar no azul. Então, o São Paulo pretende chegar, pelo menos nas quartas de finais das Copas, em sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Missão essa que se torna cada vez mais difícil. O técnico Hernan Crespo falou e demonstrou o conhecimento dele a respeito do Campeonato Brasileiro e a preocupação do São Paulo com relação à atual posição, que é o 14º lugar, com apenas 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos então repercutir, galera, como o São Paulo pode reagir no Campeonato Brasileiro. Para mim, o São Paulo deverá utilizar os jogadores mais cascudos. Vocês vão ver aqui nas imagens o time mais experiente, né, vamos chamar assim, Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha e Luciano e Rodineno nas Copas. E poderia utilizar sim os jogadores da categoria de base no Campeonato Brasileiro. Portanto, o São Paulo teria dois times distintos, um para as Copas, de jogadores mais experientes, e outro mais jovem no Campeonato Brasileiro, beleza? Mas eu sugiro aqui uma mudança. Eu sugiro aqui que o São Paulo possa fazer uma mudança. E qual seria essa mudança, galera? Uma mudança de rota de planejamento. Você utilizar os jovens da categoria de base mais na Copa do Brasil, abrindo assim um pouco mão da Copa do Brasil, focar na Libertadores da América com os jogadores mais experientes, Rodineno e esses outros jogadores, Luciano, Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, beleza? E também no Campeonato Brasileiro utilizar o time mais cascudo, porque ano após ano o Campeonato Brasileiro se torna cada vez mais difícil, galera, e a gente não pode brincar com o Campeonato Brasileiro. Então demanda muita responsabilidade, muito comprometimento e seriedade do São Paulo Futebol Clube com o Campeonato Brasileiro. Só quero abrir um parênteses aqui, que a diretoria precisa baixar o preço dos ingressos para atrair de volta o seu torcedor. Fazer campanhas de volta, a volta do torcedor para apoiar o seu time, principalmente em jogos dentro de casa e no Campeonato Brasileiro, beleza? Porque a torcida é a única responsável pela não queda do São Paulo no Campeonato Brasileiro, por o São Paulo nunca ter sido rebaixado, tanto nas temporadas 2013, 2017, 2021, e agora precisará da força da sua torcida no Campeonato Brasileiro, beleza, galera? Então, será fundamental a movimentação da diretoria. Fecha aspas, fecha parênteses. Vamos lá, galera. Campeonato Brasileiro cada ano mais difícil. O São Paulo, o que eu imagino que o técnico Hernan Crespo vai fazer é isso. Priorizar a Libertadores com um time mais experiente, mas também priorizar o Campeonato Brasileiro com esse time mais experiente. E utilizar os jovens num torneio da Copa do Brasil. Eles ganhariam rodagem, ganhariam experiência, e você pode muito bem utilizar os jovens também no segundo tempo aí de jogos do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo iniciar com esses jogos, com esses jovens. Por quê, galera? Porque quando você entra com jovens, os conceitos do técnico poderão ser mais utilizados. Quais são esses conceitos do técnico Hernan Crespo? Vamos lá. Marcação, pressão alta. Pressão pós-perda. Recomposição defensiva. Entendeu? Então você teria, com a juventude dos jovens da categoria, você teria juventude, força, velocidade, potência, entendeu? Você teria muito a ganhar com jovens da categoria de base
em determinados jogos do Campeonato Brasileiro, você pode jogar de maneira mais reativa com esses jovens, você pode começar com um time titular jogando de maneira mais propositiva, principalmente quando for dentro de casa, iniciar com os titulares e conforme o cenário da partida, ir colocando ali, ao transcorrer da partida, você vai colocando os jovens para ter velocidade, para ter força, ainda mais se o São Paulo utilizar o sistema 3-5-2, 3-4-3, você pode muito bem utilizar os jovens da categoria de base. Eu trago aqui imagens para vocês, galera, dos jovens que poderão ajudar o São Paulo Futebol Clube agora nesse segundo semestre, beleza? Vamos lá. Aliás, a partir dos próximos jogos aí do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá. Você tem os laterais. Você tem ali o Mike, você tem o Ângelo e você tem o Igor Felisberto. Para mim, de todos, o que está mais pronto ali seria o Mike. Porque, para mim, o que tem condições de fazer cruzamentos melhores, inclusive no plantel inteiro, mesmo colocando o Cedric, colocando ali o Wendel e colocando o Enzo, o melhor cruzador ali, o que tem capacidade para fazer cruzamentos é o Mike, beleza? Volantes. Dependendo do jogo, você pode jogar com 3 volantes até. Você pode jogar com 3 volantes. Quem são? 2 de marcação. Você pode colocar o Luan e você tem o Negruti ali. E você pode colocar o Pablo Maia também entre esses jogadores, se não for negociado, beleza? Beleza, galera? E à frente, desses 2 volantes, seja ele o Pablo Maia com mais alguém, ou esses 2 mesmo que eu estou mostrando na foto para você, Luan mais Negruti, você pode colocar o Marcos Antônio, que para mim é o jogador que tem mais características de jogar como um meio campista ali. Não teríamos um camisa 10, porém num 4-3-3, você teria 3 volantes sem a bola e teriam com posse de bola 2 volantes protegendo a zaga com mais um jogador que tem a capacidade de fazer a meia e uma transição muito rápida, que é o Marcos Antônio, que faz a bola longa, entendeu? E faz as inversões de jogadas que o São Paulo vai precisar para fugir das marcações, como um Vasco da Gama, por exemplo. Beleza, galera? Vamos mais à frente, no setor da frente, para fazer um 4-3-3, dependendo dos jogos, ou 4-2-3-1, ou mesmo até o 3-4-3, você teria ali o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, e você tem o Lucas Marques. Beleza? Isso lembrando da utilização de jogadores da categoria de base, beleza, galera? Então, o técnico Hernan Crespo, que não se prende apenas a um sistema de jogo, ele pode sim utilizar esses jogadores de maneira estratégica em jogos começando como titular ou entrando ao longo da partida em jogos do Campeonato Brasileiro, beleza? E você pode remanejar esses jogadores para serem titulares pela Copa do Brasil. Beleza, galera? Nós vamos enfrentar, por exemplo, o Atlético Paranaense. Dá sim para jogar com esses jogadores aí, entendeu? Principalmente no jogo de fora de casa, num 4-3-3, bem legalzinho ali, ou um 3-5-2, ou um 3-4-3, e você teria muita força, muita velocidade, transição rápida, beleza? E a gente ganharia muito com a visualização desses jogadores, eles ganhariam em performance, desenvolvimento e visibilidade jogando mais pelo São Paulo Futebol Clube. E por último, eu quero trazer uma notícia aqui para vocês desse jogador aqui, Rayan Francisco. Rayan Francisco já estava sendo preparado pela comissão técnica de Luiz Beldia, com consentimento da direção do São Paulo, como segundo atacante. E agora será utilizado como segundo atacante com o técnico Hernan Crespo, beleza, galera? Será utilizado como segundo atacante. Por que isso? Pelas características físicas do Rayan Francisco. Uma coisa é você ser artilheiro na categoria de base, outra coisa é você jogar no profissional, no time profissional. O embate físico é um outro nível, galera. É um outro nível, beleza? Então você pode tranquilamente utilizar o Rayan Francisco como segundo atacante. Habilidoso, técnico, inteligente, bom posicionamento, entendeu? E basta ver que o Rayan Francisco vinha entrando no segundo tempo ao lado de um outro atacante. E pode dar muito certo. Pode dar muito certo o Rayan Francisco como segundo atacante. Eu acredito muito que dará certo o Rayan Francisco como segundo atacante. Justamente por causa das características físicas dele, tá? Beleza, galera? Então, essa é a sugestão do canal chamado Tricolor. Utilizar a base mais na Copa do Brasil,
abrindo mão um pouco da Copa do Brasil, mas também você ganhando em desempenho, rendimento, entrosamento dos jogadores da categoria de base, e determinados jogos aí do Campeonato Brasileiro, você pode ser totalmente reativo num jogo fora de casa, abrindo vantagem e depois substituir com os jogadores mais cascudos, mantendo os jogadores mais experientes para uma Copa Libertadores da América, beleza? Se você entendeu, deixa o seu comentário, vamos trocar essa ideia a respeito dessa ideia, dessa opinião que eu trouxe aqui para vocês. Não sou o dono da verdade, nem o dono da razão. Sou apenas um torcedor que está tentando ajudar o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Se for novo por aqui, aproveite para deixar a sua inscrição, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos tricolores e ativar o sino de notificações. No mais, estamos juntos, porque ser São Paulo não é uma escolha nem opção. Ser São Paulo é uma forte vocação. Tamo junto, forte abraço, até uma próxima e vamos São Paulo.